objetivo tem de ser o de identificar situações de baixo e alto risco para o sistema financeiro, ter visão de longo prazo e reduzir os vícios de leitura de informações de mercado, que podem estar enviesados naquele momento de maior volatilidade. Dimensão da valoração sem ter uma noção da valoração do mercado de ações, ou seja, sem saber se determinado ativo está caro ou barato, o investidor não saberá de forma mais exata sobre o risco que está assumindo no longo prazo. Para entender como isso pode funcionar na prática, um dos cálculos mais utilizados é o do preço sobre lucro, o famoso P/L. Na prática, quanto menor ele for, mais barato está o ativo. Imagine que você comprou uma empresa por R$1 milhão, e ela distribui anualmente um lucro de R$100 mil. Se fôssemos utilizar o indicador P/L, teríamos um preço, R$1 milhão, sobre lucro, R$100 mil, de 10, o que significa que 10 anos serão necessários para obter o capital de volta por meio dos lucros distribuídos. Se essa mesma companhia distribuísse R$200 mil de lucro, teríamos um P/L de 5, ou seja, ela estaria mais barata para a compra. É claro que olhar para esse indicador de forma isolada pode ser prejudicial, mas ele é importante como um complemento de análise. O indicador aponta, mas não determina. Diferentemente de mercados maduros, como o norte-americano, encontrar um histórico completo de P/L dos ativos negociados pela Bolsa Brasileira é bem difícil. Muitas empresas quebraram, compraram ativos ou foram compradas, existem P/Ls distorcidos por resultados estratosféricos ou muito baixos daquelas empresas, o que prejudica a média. Na internet, pesquisando por uma ferramenta que auxiliasse o uso do P/L nas avaliações, me deparei com o blog HC Investimentos, que havia realizado um estudo com cálculo histórico até 2011. Conversei com Ricardo Queiroz, um dos autores do estudo, e juntos alimentamos uma planilha até os dias de hoje. Agora, veja abaixo o P/L do S&P 545 e repare que, no último ponto, ele está em 24,12. 46 no mesmo período, o P/L do Ibovespa foi de 15,37. De forma geral, o P/L das ações no Brasil é mais baixo. Isso pode ser um benefício muito importante para o futuro, mesmo que o investidor saiba que existem alguns motivos tangíveis para isso, como o risco Brasil. 47 Recentemente, tomei a decisão de trocar minhas posições de ITUB3, ações de Itaú ordinárias, por ações de IPSA4, ações de Itaúsa preferenciais, pois elas estavam com um P/L 48 mais caro, como você pode ver a seguir. ITUB3 ITUB4 ITSA4 ITSA3 preço da ação 36,81 42,08 9,72 10,55 lucro por ação 49 13,19 13,19 1,06 1,06 P/L 11,54 13,19 9,17 9,95 Apesar de ligadas, as duas empresas são distintas. A Itaúsa é uma holding que controla a participação em várias empresas. Como toda holding, enfrenta desafios que geram desconto maior em seu valor, quando comparada a uma ação de uma empresa pura. Entre esses desafios, estão menor liquidez no mercado e gastos com a própria estrutura. O acionista Itaúsa ainda acaba comprando uma cesta de ações que às vezes nem gostaria de ter em seu portfólio. Porém, como você pode ver a seguir, 50 de acordo com a própria Itaúsa, existe um desconto de 23,33% no preço de suas ações em relação à posição que elas efetivamente possuem. Apesar de ser um indicador muito importante, o P/L não diz tudo. Por exemplo, se a ação da empresa A apresenta um P/L de 12, enquanto a ação da empresa B apresenta um P/L de 20, a primeira impressão é que a ação da empresa A está mais barata do que a da empresa B, e por isso vale mais a pena investir na empresa A. Sem aprofundamento, essa informação pode nos induzir ao erro. Vamos supor que, apesar de a empresa B ter um P/L maior, ela dobra de tamanho todo ano, enquanto a empresa A apenas mantém seus lucros constantes.
Essas novas informações fazem toda a diferença. Isso porque, se o preço das ações permanecer constante, e a empresa B dobrar seu lucro, o P/L irá para 10, fazendo com que ela se torne uma alternativa mais barata do que a empresa A, sendo necessário apenas tempo para revelar isso. Onde você encontra o P/L de empresas? Economática, serviço pago, fundamentos, serviço gratuito. Dimensão de indicadores macroeconômicos. Esta dimensão serve para averiguar o pulso do mercado no médio e longo prazo. As sinalizações dos indicadores macroeconômicos se modificam lentamente, por essa razão, podem se distanciar dos ruídos do dia a dia. Aqui, é importante entender que existem indicadores diferentes. Um deles é o que chamamos de antecedentes, que antecipam o andar da economia. Outro indicador são os chamados atrasados, que mostram algo que já aconteceu. O Produto Interno Bruto, PIB, é um exemplo de indicador atrasado, pois seu valor reflete toda a movimentação ocorrida na economia. Por isso, dê preferência aos indicadores antecedentes, que antecipam o que vai acontecer. Um interessante, por exemplo, é o indicador referente ao consumo de papelão ondulado. Apesar de indicar algo que ocorreu no passado, a compra de papel para a embalagem do último mês, se o índice de alta for recorrentemente positivo, pode indicar que a atividade industrial também está positiva e que a economia do país tem possibilidades de melhora. Saber interpretar cada um desses indicadores é importante para que eles não acabem atrapalhando sua decisão. Um fato isolado em um setor, por exemplo, pode ter um impacto negativo em um índice que não é necessariamente relacionado à economia geral do Brasil. Isso ajuda, mas para um investidor comum pode ter pouco impacto. Dimensão do sentimento. Esta dimensão revela o ânimo dos investidores em relação às perspectivas do mercado. Ela exerce enorme influência sobre os preços, mas não pode ser mensurada de forma exata pelo estudo de finanças modernas. Sua aplicação se dá, em especial, no médio e longo prazo. Em certas circunstâncias, a movimentação de preços e os indicadores de sentimento sobrepujam as sinalizações apresentadas pelos indicadores macroeconômicos, preenchendo suas lacunas. Em outras palavras, quando há um sentimento positivo ou negativo em relação ao mercado, esse mesmo sentimento tem o poder de induzir o aumento ou a queda dos preços. Nessa dimensão, na maioria das vezes a massa consegue manter um índice de acerto relativo por certo tempo, já que vai atrás do sentimento de alta ou baixa daquele papel para o momento. O maior erro desses investidores, no entanto, é perder muito dinheiro quando há uma reversão de tendência, pois é muito difícil acertar o momento de mudança. Para exemplificar o que seria a ação do sentimento, vamos a algumas imagens. No primeiro quadro, vemos em destaque a alta máxima de 1971. No dia 26 de maio daquele ano, a revista Veja publicou uma capa em tom positivo sobre a bolsa com a manchete A Multiplicação do Dinheiro. Em outro exemplo, observe o gráfico de 1983. A Veja de 9 de fevereiro do mesmo ano trouxe uma capa alarmante. Com cores fortes e tons sombrios, ela anunciava o Brasil em crise, a inflação, a recessão, o desemprego, as dívidas. E em 2008, no auge da bolsa pré-crise, a mídia, mais uma vez, estava muito otimista. A revista Isto É publicou uma edição que prometia ensinar ao leitor como ganhar na bolsa com a experiência de quem já havia lucrado até 1,5 bilhão. A ação do sentimento é notada quando alguma aplicação começa a render muito. Quando o Bitcoin esteve com a cotação nas alturas, é que todos começaram a ouvir sobre o assunto, ou quando a bolsa subiu tudo que tinha de subir, é que as pessoas começaram a se sentir tentadas a comprar. Somos influenciados por noticiários, capas de revista, conversas de escritório, opinião de família e amigos. Com o tempo, o feeling fica mais apurado. Se todos estiverem falando que algo é uma oportunidade, pense que é impossível isso fazer sentido, pois a grande massa está sabendo do assunto. E, se deixou de ser oportunidade, virou um erro para um investidor atento.
Dimensão da ação dos preços. Esta dimensão serve para avaliar a saúde de uma tendência no curto prazo, do seu timing. Um de seus princípios é buscar indicadores que identifiquem logo no início o nascimento de uma tendência de alta. Aqui nós utilizamos conceitos básicos de preço, volume e volatilidade para entender como está a zona de guerra com os investidores de maior porte. No jargão do mercado, trata-se da análise técnica. Ela tenta, por meio do estudo de diferentes dados relativos ao mercado, tendências e variações, descobrir oportunidades de ganho por meio dos padrões que aparecem nas oscilações do preço das ações. Isso é possível porque, idealmente, a formulação do preço de uma ação não é dada somente pela situação macroeconômica do país ou por notícias sobre determinada empresa, mas sim pela maneira como compradores e vendedores reagem a esses fatos na tomada de decisões dentro da bolsa de valores. Essas reações acabam formulando alguns padrões nos gráficos de análises de ações, e com eles tentamos entender se uma ação está em tendência de alta ou baixa. Não vou me aprofundar na análise gráfica, mas aqui estão alguns indicadores nos quais investidores podem se basear para o curto prazo. Suporte e resistência representam os patamares mais baixos e altos, respectivamente, que constituem pontos onde as ações tendem a cair ou subir. Quando uma ação bate muitas vezes no mesmo preço alto, configura-se o que chamamos de resistência. Quando o preço bate diversas vezes no preço baixo, chamamos de suporte. A importância disso é que, sob a ótica da análise técnica, o ativo tende a voltar sempre que atinge um desses pontos, mas quando o rompe, pode quebrar a tendência e seguir indefinidamente. Índice de Força Relativa, IFR, considera as forças compradoras e vendedoras para ilustrar o fôlego de uma ação. É medido de 0 a 100 e sua análise pode ajudar a indicar oportunidades de curto prazo. Quanto mais baixo, melhor a oportunidade de compra. Como podemos ver no gráfico a seguir, do Itaú, os grandes fundos do ativo geralmente são caracterizados por um IFR baixo, e vice-versa. Volume financeiro indica a quantidade de dinheiro negociada em um determinado período. Quanto maior o volume, maior a consistência da movimentação apresentada. Por exemplo, faz sentido olhar para o volume de compra e venda do mercado para entender como ele está agindo. Quando as dimensões se juntavam e temos, por exemplo, um volume alto de negociações começando a acontecer, indicadores antecedentes apontando recuperação econômica e um mercado barato por meio do P/L, é possível que o mercado esteja entrando em um momento de alta. E aí chega a hora de agir. Tesouro Direto. O primeiro investimento. A plataforma do Tesouro Direto é o destino de muitos pequenos investidores. Como já foi dito, é o tipo de investimento mais seguro do país, fácil de ser compreendido e acessado. Neste capítulo, iremos um pouco mais a fundo e entenderemos como essa modalidade funciona, como investir nela e o que podemos esperar de seu rendimento. Comecemos, então, pela identificação dos 3 principais títulos do Tesouro Direto, que são disponibilizados para o investidor: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. O Tesouro Selic é o título público que tem seu rendimento atrelado à taxa Selic over, possui pouca oscilação ao longo do tempo e seu rendimento segue uma linha praticamente crescente. Vamos supor que Vanessa, uma investidora, ao ouvir falar muito bem sobre o Tesouro Direto, decidiu investir na plataforma. Ela reservou o total de R$ 500 para o seu primeiro investimento. Na plataforma, decidiu escolher o Tesouro Selic 2023. Supondo que a taxa Selic permaneça constante na casa dos 6,5% ao ano e que Vanessa destine mensalmente R$ 100 para o seu investimento, de 31 de julho de 2018 até o dia 1 de março de 2023, temos o seguinte cenário: valor bruto de resgate até 1 de março de 2023. R$ 6.474,35, custos operacionais mais imposto de renda. R$ 176,37 valor líquido de resgate até 1 de março de 2023.
R$ 6.294,55. Esse número, por si só, talvez não diga muita coisa. Por isso, vamos imaginar a mesma situação, com a mesma investidora e os mesmos aportes, mas num investimento diferente, a poupança. Com a taxa Selic em 6,5% ao ano, segundo a regra nova da poupança, temos que a rentabilidade da poupança seria 70% da taxa Selic mais TR. Porém, desde setembro de 2017, a TR esteve em 0%, como mostra a tabela seguinte. Fonte: Portal Brasil. Por conta disso, para a simulação, irei considerar como rentabilidade da poupança apenas os 70% da Selic, já que assim vem sendo durante todo o período em que o Brasil teve a taxa Selic na casa dos 6,5% ao ano. Pois bem, tendo tudo isso em mente, temos o seguinte cenário: 70% da Selic, 4,55% ao ano. O rendimento líquido da poupança, R$ 6.089,53. Não há custos a serem considerados, porque a poupança é um investimento isento de imposto de renda, e não há uma taxa de 0,3% ao ano como no Tesouro. Ou seja, o rendimento final dela já é líquido. E, mesmo assim, vemos que a poupança é uma alternativa pior do que o Tesouro Selic quando falamos de rentabilidade. Se considerarmos ainda um prazo de 20 anos, a diferença entre os dois investimentos chega a ser de R$ 9.331,21, podendo aumentar ainda mais caso o valor dos aportes se altere. Num exemplo apenas pontual, se mantivermos esse prazo em 20 anos, mas mudando os aportes para R$ 1.000 por mês, a diferença entre os dois investimentos pula para R$ 42.052,73 a favor do Tesouro Selic. Caso haja alguma dúvida em relação a investimentos maiores, aqui vai outro exemplo, mas com um valor de aporte bem maior do que nos exemplos anteriores. No caso apresentado, é importante entender que na poupança, quando a taxa Selic está maior ou igual a 8,5% AUA, ela rende 0,5% AN mais TR. Abaixo de 8,5% AUA, esse rendimento muda, e a poupança passa a render TR mais 70% da Selic, como informado antes. Outros tipos de tesouro. Já o Tesouro IPCA é o título público com rendimento atrelado à inflação, tendo como base um índice do IPCA, juntamente a uma taxa fixa. O Tesouro IPCA é mais indicado para longo prazo por dois motivos muito importantes. 1. As datas de vencimento são maiores. 2. Essa modalidade de investimento garante rentabilidade acima da inflação, o que torna esse título interessante para assegurar um aumento do poder de compra no longo prazo. Por conta disso, ele é interessante também para investidores focados em aposentadoria, uma vez que consegue elevar o padrão de vida de acordo com a inflação. Isso, à primeira vista, pode não parecer tão impactante, mas segundo dados do IBGE, hoje apenas 1% da população brasileira consegue se aposentar com um padrão de vida igual ou maior ao que tinha como trabalhador ativo. Imagine que, de cada 100 pessoas que você conhece, 99 delas vão se aposentar em uma situação pior do que a que se encontravam enquanto ainda trabalhavam. Um dado preocupante, ainda mais sabendo que a população brasileira está envelhecendo mais rápido, o que vai pressionar ainda mais o sistema previdenciário e de saúde nas próximas décadas. Para termos uma ideia de como pode render o Tesouro IPCA, vamos a algumas simulações. Primeiro, vamos considerar um Tesouro IPCA 2038. Se investirmos R$ 500 inicialmente e R$ 100 por mês, considerando ainda que o IPCA fique em 4,17% ao ano, 51 que sua taxa prefixada seja de 5,56% ao ano e que a taxa Selic fique em 6,5% ao ano, chegamos ao seguinte resultado. Se formos comparar com a poupança para o mesmo período, temos um valor líquido de resgate de R$ 8.757,55, menor do que o valor retornado pelo Tesouro IPCA para o período.
Importante dizer, porém, que existe a possibilidade de ganhar mais ou menos do que o esperado no Tesouro IPCA ou Tesouro Prefixado, caso a aplicação seja resgatada de forma antecipada, mas esse risco será comentado um pouco mais adiante. O importante neste momento é perceber a dinâmica do Tesouro IPCA. Ele não apenas renderia mais do que a poupança, como retornou uma rentabilidade de 5,56% ao ano, acima da inflação. Se formos olhar para a rentabilidade real da poupança com as suposições da mesma simulação, teríamos um retorno de pífios 0,4% ao ano. Muito pouco. A diferença, assim como no Tesouro Selic, cresce com o tempo. Se considerássemos um investimento durante 20 anos, mantendo as mesmas taxas, teríamos uma diferença de R$ 24.778,25 a favor do Tesouro IPCA. Por fim, o Tesouro Prefixado é o título público que tem o seu rendimento atrelado a uma taxa fixada. O Tesouro Prefixado é o mais indicado para quando entramos em uma situação em que vale a pena fixar a taxa de juros, por acreditar, por exemplo, que esse valor vai cair no futuro. Ou seja, é um título mais usado para movimentos especulativos, que serão abordados nas próximas páginas. O Tesouro Prefixado é simples. Como sua taxa é prefixada e vai até o vencimento, se você investir num tesouro prefixado de 10%, independentemente de oscilação de taxa de juros e inflação, o seu título renderá 10%. Por isso, quando a taxa de juros e a inflação caíram no Brasil após 2015, o tesouro prefixado ganhou alguns holofotes. É importante salientar que existem duas versões para o Tesouro IPCA e para o Tesouro Prefixado. Os dois títulos possuem ainda uma modalidade que chamamos de cupom semestral. Basicamente, esses dois títulos permitem recebimento de juros do investimento sempre ao fim de cada semestre, em vez de esperar para receber no vencimento da aplicação ou em seu resgate. A parte boa é que podemos utilizar esse retorno semestral para investir em mais títulos ou tê-lo como uma renda periódica garantida. O problema é que perdemos um pouco do poder dos juros compostos, já que esse rendimento acaba não sendo acrescentado no título, como acontece com os demais. Apesar de ser visto como uma modalidade de investimento muito segura, existem 3 riscos ligados ao Tesouro Direto, que são comuns a qualquer investimento: o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. Risco de crédito. O investimento no Tesouro, por estar atrelado à possibilidade de pagamento por parte do governo, é o investimento mais seguro do país. Porém, é importante entender que o risco sempre existe, por menor que seja. Risco de liquidez. Precisar se desfazer do ativo às pressas pode ser prejudicial ao seu rendimento. Logo, corremos o risco de arcar com prejuízos advindos de resgates antes do previsto. Apesar disso, todos os títulos do Tesouro Direto têm alta liquidez, caindo na conta um dia útil após o pedido de resgate. Risco de mercado. Volatilidade nos preços. Ainda falando de Tesouro Direto, existe uma forma de ganhar mais dinheiro do que o esperado com os títulos públicos. Mas é uma forma que envolve risco e especulação. Acima, temos uma imagem real de uma operação que realizei em 2014. Eu comprei, no dia 20 de novembro de 2014, 8 títulos de Tesouro IPCA mais 2035. Mas em 31 de maio de 2015 meu título tinha se valorizado 13,82%, mesmo tendo uma rentabilidade contratada de IPCA mais 6,15% ao ano. Como isso é possível? Basicamente, há uma peculiaridade nos investimentos do Tesouro que possuem taxas prefixadas. Eles, de maneira diferente do Tesouro Selic, que rende em linha reta, têm oscilações de preço no mercado secundário. Isso acontece por 2 principais motivos. No Tesouro Direto, ao resgatarmos um título antes do prazo de vencimento, o que estamos fazendo é, na realidade, uma venda antecipada do título.